Meus amigos e minhas amigas, aqui estou eu de volta hoje para falar sobre mais um tema caro aí ao nosso direito constitucional. Meu nome é Abacuco Sodré e quero falar com vocês hoje sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, cuja previsão constitucional encontra-se no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal e tem a sua regulação infraconstitucional por meio da Lei 9882 de 99. Lei 9882 de 99. Lembrando que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, ela visa fazer aquele controle abstrato da norma jurídica. Então, verificação de compatibilidade entre uma norma jurídica e a Constituição Federal, naquele desenho da nossa hierarquia. Lembrando que o sistema jurídico ele é formado por degraus. Então, uma escada formada por degraus, cuja norma inferior extrai o fundamento daquela norma superior que está no degrau acima. Então, a norma inferior, então, por exemplo, a sentença extrai o fundamento de sua validade da lei. A lei, por sua vez, extrai o fundamento de validade da Constituição. Então, os degraus vão sendo subidos no momento da análise da compatibilidade. E quando se chega a um cotejo final, ou seja, uma comparação final, se prevalece ali o princípio da supremacia da Constituição. O que significa o princípio da supremacia da Constituição? A Constituição é norma superior hierárquica e todas as normas inferiores, aquelas nos degraus inferiores da ordem jurídica, devem estar com ela compatíveis, sob pena do vício da inconstitucionalidade e da pena de nulidade, ok? Estabelecemos a premissa aqui. E, professor, então, me responda, para que serve a DPF? A DPF serve para assegurar a proteção geral de todos contra a violação de preceito fundamental. O que é preceito fundamental? O STF tem estabelecido na sua jurisprudência que a violação de preceito fundamental são a violação daqueles direitos garantidos como direitos fundamentais no texto da Constituição. Então, preceito fundamental nada mais é do que os direitos fundamentais subjetivos do cidadão e as suas garantias. Pois bem, mas qual que é a hipótese? É violação de qualquer direito que implica na análise da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade pelo Supremo via a ação da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF? Não. Então nós vamos ver que ela tem um espectro, ou seja, uma hipótese de cabimento bem reduzida. Essa redução se deu especialmente a partir do julgamento da ADI 2231. Na verdade, essa ADI ainda tem pendência de julgamento, foi só dado apenas a medida cautelar, e para suspender ali os efeitos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882 de 99, o qual dizia que todas as violações aos preceitos fundamentais de lei federal, estadual, municipal e anteriores à Constituição poderiam ser objeto da DPF. O Supremo fez a restrição para fazer até a adequação da interpretação sistemática, no sentido de que o cabimento da ADPF se restringiria única e exclusivamente às leis anteriores à Constituição, leis municipais e atos normativos federais, estaduais, de caráter secundário, ou seja, aqueles que não podem inovar na ordem jurídica, sendo apenas que tenham apenas efeitos regulamentares, ou que sejam apenas reguladores, como, por exemplo, portarias, resoluções. Todos esses mecanismos são passíveis de controle via ADPF. É óbvio que aqueles que são vigentes dentro do sistema constitucional atual, ou seja, os atos normativos secundários e as leis municipais, visa ali a incompatibilidade entre a lei, o ato normativo, em face da Constituição, a declaração da inconstitucionalidade. Por que eu digo isso?
professor, isso parece claro, né? Que a violação do ato normativo secundário ou das leis municipais, em face da Constituição, demandariam ali o reconhecimento da inconstitucionalidade. Pois bem, que as leis anteriores à Constituição Federal, ou aquelas leis que se tornem constitucionais em decorrência da alteração da Constituição pelo poder constituinte derivado, ou seja, pelo poder de reforma do Constituinte. Então, quando a Constituição é emendada e aquela lei que era considerada constitucional passa a não ser mais compatível com a Constituição, então nós estamos tratando aqui da não recepção pela ordem jurídica. Então, as leis anteriores à Constituição ou aquelas que no curso da Constituição, por uma emenda constitucional, deixem de ser compatíveis com a Constituição, elas são declaradas não recepcionadas pela ordem jurídica. Então, as leis anteriores à Constituição, elas eram válidas em ordenamento anterior. E, com o advento da Constituição de 88, essas leis, por serem normas inferiores, precisam ter o amparo da constitucionalidade na Constituição Federal, ou seja, precisam ser materialmente constitucionais. Elas independentemente da forma, ou seja, se a forma era que a Constituição estabelece é lei, mas a Constituição anterior permitia que fosse feito por decreto-lei, essa forma ela é recepcionada pela Constituição na forma atual, não na forma da legislação anterior. Mas a compatibilidade material é avaliada. Então, o objetivo da DPF é a avaliação da regularidade, ou seja, da compatibilidade entre a ordem jurídica pretérita e a Constituição atual. Então, nós temos aqui, cabimento, leis anteriores à Constituição, leis que no curso da existência, da validade da Constituição, se tornem inconstitucionais ou não recepcionadas em decorrência de uma emenda que a tornou inconstitucional, e também as leis municipais. Lembrando que a DPF ela é regida pela regra da subsidiariedade, ou seja, só cabe a DPF onde não cabe a DI. Se couber a DI ou qualquer outro mecanismo do controle concentrado de constitucionalidade, não seria cabível a DPF. É óbvio que pode caber a DPF onde cabe qualquer instrumento do controle difuso, por exemplo, a caber MS coletivo, ação civil pública, ação popular. Então, no âmbito da DPF, a subsidiariedade se restringe às ações do controle. Lembrando que os legitimados são aqueles do artigo 103 da Constituição Federal, então todos aqueles legitimados são estabelecidos. Lembrando que os legitimados universais estão dispensados de demonstrarem a pertinência temática, e os legitimados especiais, o governador do estado, as assembleias estaduais e também as entidades de classe de âmbito nacional, elas devem demonstrar pertinência temática, ou seja, o liame entre a violação da lei ou do ato normativo com a Constituição Federal e o liame institucional que liga aquela inconstitucionalidade a ser averiguada. Pois bem, aquilo que nós dissemos. Então, a DPF ela é regida pelo princípio da subsidiariedade. Ela tem como competência ali o STF, então o STF é o órgão competente do Poder Judiciário para processar e julgar a DPF, e a DPF ela tem uma tutela de urgência específica. Qual que é a tutela de urgência específica dela? A liminar, prevista no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99. Outro ponto que eu quero destacar com vocês é que a liminar ela tem como efeito suspender o ato impugnado, bem como pode suspender não somente esse ato impugnado, mas também processos em cursos que tratem do tema e também os efeitos das decisões. Lembrando que essa suspensão não se aplica àquelas decisões que já transitaram em julgado, conforme a própria ADI 2231 do STF. Então, não se sujeita. Nesse caso, seria necessária uma ação autônoma para alteração dessa decisão, que pode ser reputada como não recepcionada pela Constituição Federal. Então, a liminar cabe para suspender o ato impugnado e os processos em curso perante juízes e tribunais. A decisão ela tem eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, então elas vinculam os órgãos do Poder Judiciário e a administração dos estados, municípios e do Distrito Federal, lembrando que o seu descumprimento implica
em reclamação constitucional, artigo 13 da Lei 9882 de 99. A questão da eficácia está prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9882 de 99. Então, parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9882, ali externa a eficácia contra todos, eficácia erga omnes e o efeito vinculante. Nesse processo, é ouvido o Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral da República, artigo 7º, parágrafo único da Lei 9882 de 99. E lembrando, então, o objetivo é a verificação, o procedimento constitucional, a verificação da compatibilidade das normas anteriores à Constituição ou das leis municipais ou atos normativos secundários em face da Constituição Federal. Espero que vocês gostem dessas dicas, aproveitem e façam a leitura da Lei 9882 de 99. Também recomendo a legislação anotada, ou seja, a Lei 9882 de 99, anotada conforme a jurisprudência artigo por artigo feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a Lei 9882 de 99 é anotada segundo a jurisprudência pacífica e também da evolução jurisprudencial do entendimento acerca da ADPF. Espero que tenham gostado, aproveitem as dicas e bora estudar. Um grande abraço!